Boa tarde, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Nessa tarde, dia 14 de outubro, segunda-feira, Deus ele tem algo muito importante para estar revelando para a gente. Algo que Ele me revelou já há muito tempo. E não é sobre mim ou algo que está na minha mente, não. Mas é algo que está aqui na Bíblia. E eu vim trazer nessa tarde para vocês, tá certo, meus irmãos? Deus ele quer entregar algo muito importante, então eu peço que você escute com atenção a mensagem, porque eu não vim falar sobre mim, eu não vim falar sobre algo que eu sei. Não, eu vim falar o que está aqui na Bíblia, eu vou ler para vocês e Deus ele vai entregar essa mensagem para a gente, dizendo o que ele quer dizer. Tá certo, meus irmãos? Mas é algo que vai te adquirir sabedoria e entendimento. Tá certo, meus irmãos? Mas não é do Nelber, não. É do Espírito Santo me guiando, diante de orações, jejuns, diante de tudo que eu tenho feito para Deus. Tá certo, meus irmãos? Porque ninguém é melhor do que ninguém. Mas quando você faz essas coisas, Deus ele começa a te usar de diversas maneiras, tá certo? Meus irmãos, eu tô com a Bíblia aqui aberta. Essa mensagem, ela tá na carta de Lucas, a partir do capítulo 20, versículo 45. O título é A Denúncia dos Escribas. Escribas, meus irmãos, naquela época, era alguma religião que existia como judeus, como outras religiões que existiam, tá certo, meus irmãos? E olha o que aconteceu. Então, ouvindo todo o povo, ele disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas que querem andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas, e os principais lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, por falta ou por aparência, fazem longas orações. Meus irmãos, olha esse primeiro versículo. O segundo versículo, versículo 46. Cuidado com os escribas que querem andar. Cuidado com os escribas que querem andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados. É por isso que toda vez, meus irmãos, quando eu apareço aqui, Deus ele coloca na minha boca que não é para você só me ouvir, não é só para você ficar aqui só me ouvindo ou ouvindo alguém. Você e Deus. Porque naquela época, Jesus Cristo ele deixou, os escribas eram uma religião. E os líderes dessas religiões, eles gostavam de andar com vestes compridas. Vestes compridas, meus irmãos, é uma boa roupa. Sabe que eu digo uma boa roupa, mas é uma boa roupa para chamar a atenção. Você sabe quando alguém coloca uma roupa para chamar a atenção? Tá certo, meus irmãos? E isso faz com que engane os teus olhos. Tá certo? Eu não tô aqui para acusar ninguém, mas eu confesso que quando eu fui na igreja evangélica, a minha primeira impressão foi isso que Deus me revelou. O pastor ele estava muito bem arrumado, com relógio, com tudo que tinha. Sabe, meus irmãos, e estava preocupado com o cabelo dele, com a roupa dele. Eu não estou dizendo que é errado você se preocupar, mas está vendo como que eu apareço para vocês, meus irmãos? Toda vez que eu apareço aqui, eu não estou preocupado com a roupa que eu estou vestindo ou com o cabelo que eu tô. Não, meus irmãos, eu vou de acordo com o que o Espírito Santo vai falando. Ó, faz isso daqui, ó, corta um cabelo, faz isso daqui, ó, compra uma camiseta para aparecer ali. Porque eu não posso aqui ficar aparecendo com um monte de luxo, porque os seus olhos eles enganam, meus irmãos. Você não pode escutar aquilo que você vê com os olhos, porque eles usam vestes compridas. Isso não é o Nelber que está falando. Olha o que Jesus Cristo deixou. Ó. Cuidado com os escribas, que é uma religião, que querem andar com vestes compridas. Falsos profetas, meus irmãos, que eles se arrumam e se embelezam para te enganar, para parecer que ele está numa boa situação, para parecer que ele é um profeta. Mas não é assim, porque Deus avisou para Samuel, falou: Samuel era um profeta de Deus na época, e ele ia anunciar Davi como rei, meus irmãos. E quando Samuel chegou lá, Samuel viu o primeiro homem, que era o irmão de Davi, de um dos 8 que eram, Davi era o 8º, e Samuel achou que era o primeiro, por ele estar deslumbrante. Só que Davi, meus irmãos, era um que estava apacentando as ovelhas, era o menos querido da casa, e Deus estava transformando ele em rei. Eu não estou falando para você crer numa pessoa que só está usando, ou independente da roupa ou que seja, você precisa crer no que você vai ouvir, porque Jesus Cristo deixou que existia muitos enganadores, não só profetas nesse mundo, mas muita gente tentando fazer com que um luxo te engane, te ensinando coisas erradas para atrapalhar a sua vida. É isso que Deus está falando aqui na minha boca. Tá certo, meus irmãos? Porque eu não posso acusar ninguém, cada um tem sua vida.
Porque nem Jesus Cristo julgou. Porque, sabe, meus irmãos, quando os escribas, que são os que estão aqui, os judeus na época foram acusar Jesus Cristo, levou uma mulher que estava cometendo adultério, todo mundo perguntou para Jesus Cristo, talvez você já viu isso na TV Record, ou você também já viu na Bíblia, porque o que está na Record é o que está na Bíblia, tá certo, meus irmãos? Levaram uma mulher cometendo adultério, ela estava traindo o esposo dela e levaram para Jesus Cristo, e aí os próprios líderes de religiões, que eram como judeus, eles falaram assim para Jesus Cristo: Jesus, ó, ela estava cometendo adultério, de acordo com a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada. Jesus Cristo estava escrevendo na areia, Jesus Cristo não falou nada. Aí perguntaram de novo para Jesus: Jesus, ela estava cometendo adultério, e aí, a gente tem que atacar pedra nele? Jesus olhou para a cara deles e só falou assim, ó: quem nunca cometeu um pecado, que atire a primeira pedra. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ninguém ficou. Ninguém ficou. Sabe por quê, meus irmãos? Jesus Cristo, sabe por que Jesus Cristo disse isso? Porque todas as mentes na hora pensaram: eu cometo pecado, como é que eu vou julgar meu irmão? E foi isso que Jesus falou: jamais julgue o seu irmão, tá certo? Nós não podemos julgar um outro. Foi isso que Jesus Cristo deixou não só escrito, mas ele também fez nesse exemplo como ele fez. Ele não deixou. Então pensa, meus irmãos, se Jesus Cristo na hora, ele falou assim: se alguém atira a primeira pedra quem está sem pecado e todo mundo saiu fora, é porque Jesus Cristo não julgou ninguém. Ele só veio trazer o que Deus falou. Só que aí ele continua dizendo que devoram as casas das viúvas e, por aparência, fazem longas orações. É por isso que eu não apareço aqui dizendo oração, ou escuta essa oração, porque isso não existe, meus irmãos. Não é toda hora oração que vai resolver. É jejum, colocar o joelho todo dia no chão e ler a Bíblia, meus irmãos. Eu não posso omitir isso de vocês, é isso que vai mudar. Não é só você ouvir uma oração que vai mudar a sua vida ou uma palavra, não. O que vai mudar é você começar a se sacrificar nessa carne. Tá certo, meus irmãos? Faz um ano, sabe, meus irmãos? Faz um ano que eu tô jejuando assim, sem parar, meus irmãos. Sem parar. Para Deus poder dar sabedoria e entendimento. Não é eu próprio não, meus irmãos. Não, é Deus me guiando, porque eu coloco o joelho no chão, peço misericórdia. Aí Ele foi me dando sabedoria para poder me revelar isso. Que hoje, no finais do tempo, existem muitas pessoas tentando te ludibriar com o que você vê. Você precisa acreditar no que você escuta. Porque no escutar, quando você para escutar, aí você vai ver onde está Deus, onde Deus realmente está usando. Porque, ó, meus irmãos, eles dizem que na época, ó, devoram as casas das viúvas e, por aparência, fazem longas orações. Eu conheci uma mulher na igreja, a dona Elair, ela tem 79 anos. Eu frequentava a casa dela, eu preguei a palavra para ela durante 6 meses, ela mora na cidade de Tiradentes. Só que ela mesma confessou para mim, falou muita coisa que eu tô ouvindo, que não o que você tá falando, mas o Espírito Santo guiando igual essa palavra, eu não ouvi durante 25 anos de igreja. Porque, meus irmãos, até eu que fui para a igreja, eu nunca ouvi eles falando sobre isso daqui. Que existem os falsos profetas. Eles falam sobre os falsos profetas, mas eles não falam como o falso profeta age. E é para isso que eu vim anunciar, tá certo, meus irmãos? É por isso que eu trouxe. Toma cuidado com o que você vê com o seu olho. Os nossos olhos, ele engana. Só Deus conhece o mais profundo. Tá bom, meus irmãos? Escuta com atenção. Pede direção para Deus, você, colocando o joelho no chão, jejuando e lendo a Bíblia. Essas 3 coisas principais. A Bíblia é o mapa que Jesus Cristo deixou para a gente obter a vida eterna e viver bem ainda nessa terra. Tá certo? Eu não tô falando para você ir para uma igreja. Eu não tenho preconceito contra a igreja, mas Jesus Cristo, ele não era religião, não era igreja não, meus irmãos. Jesus Cristo é a palavra de Deus. Jesus Cristo era o Filho de Deus e ele veio entregar a mensagem de Deus pra gente. E como Deus disse aqui na minha boca, ele não julgou ninguém. Tá certo, meus irmãos? Ele não julgou, nem eu julgo. Eu não vim aqui para falar o que você faz ou o que você deixa fazer, mas eu vim para trazer o que está na Bíblia. Tá bom, meus irmãos? Eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar você nessa mensagem e abrir o seu entendimento sobre muitas coisas que estão acontecendo, meus irmãos.